Na aula de hoje, vamos estudar a Era Napoleônica, como constituiu todo o reinado napoleônico até sua queda. Napoleão realizou o sonho de Luís XVI do domínio francês de toda a Europa. Entre 1805 e 1807, impôs derrotas decisivas à Áustria, Prússia e Rússia, tornando-se na prática o senhor de toda a Europa. Nessas campanhas, como em seus sucessos anteriores na Itália, Napoleão demonstrou sua grandeza como comandante militar. Por volta de 1810, Napoleão dominou a parte continental da Europa, exceto a Península Balcânica. O grande império incluía terras anexadas à França, estados vassalos e aliados intimidados. A República Francesa já havia anexado a Bélgica e a margem oriental alemã do Reno. Napoleão incorporou diversas outras áreas à França, as regiões litorâneas alemãs até o Báltico Ocidental e grandes áreas da Itália, incluindo Roma, Gênova e arredores. Os estados vassalos compreendiam 5 reinos governados por parentes de Napoleão, 2 reinos na Itália e os reinos de Holanda, Westfália e Espanha. Além dos 5 reinos satélites, o Grande Império incluía vários outros estados vassalos. Em 1806, Napoleão criou a Confederação do Reno. O Grande Império Napoleônico incorporou a Áustria, Prússia, Rússia, Suécia e Dinamarca, que eram aliados forçados da França. Napoleão estendeu e efetivou as reformas da Revolução em outras terras, em outros países. Seus funcionários instituíram um Código Napoleônico, organizaram um serviço civil relativamente efetivo, abriram carreiras para funcionário público, entre outras melhorias. Napoleão dera início a uma revolução amplamente europeia, que atacou os privilégios da aristocracia e rejeitou o clero, e também beneficiou a burguesia. Essa difusão das instituições revolucionárias irremediavelmente o antigo regime e impulsionou a Europa para a modernização do século XIX. Napoleão, o tirano da Europa, converteu as terras conquistadas em reinos satélites e explorando-os em benefício próprio da França, política que lhe valeu a inimizade de inúmeros países europeus. Napoleão também impôs o ensino das ideias revolucionárias, pregou a rejeição à religião, entre outras coisas. Agora vamos falar um pouco de como iniciou a queda de Napoleão. Além da hostilidade dos países sujeitados, Napoleão teve de enfrentar a oposição decidida da Grã-Bretanha, da Inglaterra, cujos subsídios e estímulo mantiveram viva a resistência ao imperador. Talvez o maior obstáculo de Napoleão fosse sua ambição sem limites, que prejudicava seu discernimento. A Inglaterra foi o mais resoluto adversário de Napoleão. Napoleão resolveu sujeitar a Inglaterra, prejudicando sua economia. Seu plano foi chamado de bloqueio continental, que consistia em proibir que todos os países controlados pela França comprassem mercadorias inglesas. Mas o contrabando das mercadorias para o continente europeu e o crescente comércio para o Novo Mundo permitiram à Grã-Bretanha, embora combalida, escapar da ruína econômica. Além disso, o bloqueio continental castigava países que dependiam das importações da Inglaterra. A burguesia, que em geral apoiava as reformas revolucionárias e administrativas de Napoleão, voltou-se contra ele devido aos problemas econômicos provocados pelo bloqueio. Além disso, os esforços de Napoleão para impor o bloqueio o levaram a 2 erros catastróficos: a ocupação da Espanha e a invasão da Rússia. A Espanha era aliada da França desde 1796 e foi um calo no pé, uma decepção para Napoleão. Não conseguiu impedir que os portugueses comerciassem com a Inglaterra e pouco contribuiu militar ou financeiramente para o esforço de guerra da França. Napoleão resolveu anexar a Espanha ao seu império. Em 1808, depôs o rei da Espanha e colocou seu próprio irmão José no trono espanhol. Napoleão acreditava que os espanhóis se renderiam a José e se alegrariam com as reformas da Revolução Francesa. Foi uma ilusão fatal. A Espanha era uma monarquia com um povo profundamente católico, e como a Revolução Francesa rejeitava a religião
e principalmente o catolicismo, o povo espanhol não viu com bons olhos as reformas de Napoleão, pois rejeitavam os ideais da Revolução Francesa. Os espanhóis lutaram bravamente contra as tropas e as ideias revolucionárias de Napoleão. Procurando manter viva a luta contra Napoleão, a Inglaterra foi em socorro dos rebeldes espanhóis. A intervenção das tropas britânicas levou à derrota final de José em 1813. A Espanha esgotou os tesouros de Napoleão, manteve centenas de milhares de soldados ocupados, permitiu à Inglaterra obter uma base no continente europeu para invadir o sul da França e inspirou os patriotas de outros países a resistirem ao imperador francês. O sentimento anti-francês eclodiu também nos estados alemães, gerando um conflito entre a Alemanha e a França, que irá enfraquecer mais ainda o Império Napoleônico. Almejando invadir a Rússia, Napoleão perdia seu discernimento. Sendo a Rússia um país enorme de dimensões continentais, era muito complicado invadir um país tão grande. O agravamento das relações entre Rússia e a França levou Napoleão à decisão fatal de atacar o gigante oriental. A criação do Grão-Ducado de Varsóvia por Napoleão irritou o czar russo, que era o rei da Rússia, que temia um renascimento do poderio polonês e se ressentia da influência francesa na fronteira russa. Outra causa do atrito entre o czar e Napoleão era o comércio ilícito da Rússia com a Inglaterra, violando o bloqueio continental. Sem dúvida, a insaciável sede de poder de Napoleão o impeliu a atacar a Rússia. Em junho de 1812, o grande exército de Napoleão, reunindo 614 mil homens, atravessou o rio Neman e penetrou na Rússia. Napoleão enfrentou um dilema. Penetrar mais ainda na Rússia era morte certa. Ficar em Moscou, com o inverno que se aproximava, significava fome provável. Diante disso, resolveu retirar para o oeste. A 19 de outubro de 1812, 95 mil soldados e milhares de carroças carregadas com o saque deixaram Moscou para a longa viagem de volta. Em princípios de novembro, começou a nevar. Cossacos e camponeses russos dizimavam as tropas que se perdiam. Depois da destruição do grande exército, o império desmoronou. Embora Napoleão tenha recrutado todo o exército, não pôde substituir o equipamento. A cavalaria e os experientes soldados desperdiçados na Rússia tinham agora de recorrer aos garotos de escola e veteranos que já haviam passado da idade de servir. Os europeus, em sua maioria, uniram-se numa coalizão final contra a França. Em outubro de 1813, forças aliadas da Áustria, Prússia, Rússia e Suécia derrotaram Napoleão em Leipzig. Em novembro, forças anglo-espanholas atravessaram os Pirineus e invadiram a França. Finalmente, na primavera de 1814, os aliados tomaram Paris. Napoleão abdicou e foi exilado para a pequena ilha de Elba, ao longo da costa italiana. A dinastia Bourbon foi recolocada no trono da França na pessoa de Luís XVIII, irmão mais novo do rei executado Luís XVI, e líder reconhecido dos emigrados. Tendo apenas 44 anos, Napoleão não acreditava que seu destino era morrer em Elba. Em 1º de março de 1815, desembarcou no litoral francês. 3 semanas depois, entrou em Paris para ser recebido como herói, organizando um novo exército. Napoleão manobrou contra as forças aliadas na Bélgica. Ali, os prussianos, liderados pelo Marechal de Cabo Gerhard von Büchen, e os ingleses, comandados pelo Duque de Wellington, o derrotaram em Waterloo, em junho de 1815. A tentativa desesperada de Napoleão de reconquistar o poder ficou muito conhecida. São os famosos 100 dias. Essa tentativa falhou. Dessa vez, os aliados mandaram para Santa Helena, uma ilha solitária no Atlântico Sul, a 1000 milhas da costa da África Meridional. Napoleão Bonaparte, imperador da França e pretenso conquistador da Europa, passou os seus últimos anos de vida.